Oi, King, boa noite. Boa noite, Mister. Oi, WP. Ei, Rodolfo. Oi, Josué. Vocês estão prontos e vocês estão preparados para o quadro que vai chocar a roxinha aí, mano? Não posso falar o nome, né? Porque isso aqui vai estar na cabeça vermelha. Mas espero que vocês estejam seguros aí na cadeira de vocês, mano. Porque só está começando aí o primeiro episódio do podcast NimaCast aí, criado por mim e a equipe de moderação que me ajudou bastante. Eu vou dizer aí o tema de hoje, né? Quem não leu o título, tá no título também. Mas vai ser sobre psicologia versus games. E aí, MyTube, a rapaziada aí que tá chegando, sentem-se nos melhores lugares, se acomodem na cadeira, coloca o fone de ouvido para ter uma melhor experiência e let's go. Para quem não sabe o que está acontecendo, estamos estreando aqui o NimaCast, é um programa de podcast. A intenção é quebrar o preconceito que muitas pessoas têm sobre diversos assuntos. Então hoje o tema vai ser psicologia nos games, né, a importância da psicologia, abordando aí dentro da comunidade gamer, né, que ainda existe bastante preconceito. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora eu vou apresentar os nossos convidados, né? Vamos lá. Aí no cantinho de cima, vocês podem ver a Letícia. Temos aí a Letícia, ela tem 37 anos, é formada em psicologia há 15 anos, com especialização em terapia cognitivo-comportamental e formação em terapia do esquema. Ela trabalhou já no Aporta RS, no Rio Grande do Sul, e na clínica Terapeuta EAR. E o Leandro ali embaixo, Leandro com 32 anos, já psicólogo desde 2015, especializado em esportes desde 2018. E em 2021 ele foi reconhecido como um dos 5 melhores psicólogos do esporte pelo time da Rensga. Um dos pioneiros do ramo, ó, mora em Brasília e já fez palestras em mais de 5 eventos, como, por exemplo, Campus Party, escolas, etc. É um palestrante também. E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao quadro. É um prazer receber vocês. Estou muito feliz de vocês terem aceitado o convite. São pessoas que eu admiro bastante e espero que vocês gostem aqui do nosso NimaCast. Ah, tá Com a mutado. Letícia. Pronto, agora sim. Opa, opa, voltamos. Perdão. Streamer iniciante, brincadeira. Tá bom, vamos lá. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria agradecer muitíssimo pelo convite, viu, Nicole? Muito obrigado de estar participando. É uma honra estar participando do primeiro NimaCast aqui com esse Uhum. pessoal maravilhoso, com a Letícia também, pessoal do chat aí, todos que estão aí em casa acompanhando a gente, alguns estão na academia aí, o Might, né, parou a academia só para ver a gente aqui. Então, um abraço aí para todo mundo que está disponível. Meu nome é Leandro, sou psicólogo desde 2015. A Nicole já apresentou uma parte aí, né? O meu envolvimento com os games é desde sempre, na verdade, para pensar assim, desde criancinha. Eu jogo um videogame, né? Tive computador desde muito novo, porque minha mãe era professora. Eu tive console também, um Mega Drive, joguei muito Sonic. Ia na casa de uma vizinha minha para jogar Super Nintendo, jogava Mario. Então, contato com games assim eu sempre tive. E na psicologia,
Em 2018, eu comecei a trabalhar nessa área dos esportes eletrônicos, né? Então, foi um convite feito até por um paciente que eu tive, né, de estar ingressando nessa área. Ele me deu esse start, essa ideia inicial assim, eu falei, nossa, por que não? Né, jogo Uhum. LoL desde 2014, jogo Fortnite, né, desde que eu me entendo também por gente, jogo muitos jogos competitivos, por que não? Posso tentar, porque a linguagem desse trabalho eu já tenho. Aham. E E como aí é que foi pra você, tipo, transicionar nessa parte de psicologia nos games? Como é que foi pra vocês? Para mim foi bem natural, na verdade, porque os meus pacientes já vinham com demandas de jogos. Por eu ter esse conhecimento vasto de games, as indicações que iam sendo feitas era dentro esse nicho, né? E isso foi muito engraçado, porque foi bem natural por conta disso. E aí, quando foi trazida a ideia, eu fui buscar a especialização na área e tudo mais. Vi que não tinha muitos psicólogos dos esportes, era só o Cláudio Godoy que estava atuando até então e o Ian Sintra, né, que Uhum. passaram aí pela Loud, Liquid, INTZ. E aí eu entrei também nesse meio, né, e foi muito bem abraçado, assim, as organizações são maravilhosas, assim, sempre abraçam esses esquemas que querem melhorar a alta performance, né, melhorar a capacidade de jogo das pessoas, né, então foi muito Legal. bom, assim, fui muito bem abraçado por essa Uhum. comunidade. E a Letícia, como é que foi começar essa carreira? Da onde surgiu esse interesse? Como é que foi pra você? A parte dos games, pra mim, antes de ser psicóloga, eu já era gamer, né? Também de jogar desde criança, que nem o Leandro. E raidava em World of Warcraft antes de me formar em psicologia. Mas a parte dos games mesmo, na psicologia, veio quando eu comecei a trabalhar com o público autista. Porque a gente neurodivergente, a maioria é gamer também. Uma Legal, galera tá na TI também. legal. E como é que foi pra você, tipo, descobrir essa parte de neurodivergentes dentro da psicologia? Isso foi uma coisa bem doida, porque na faculdade, na época, não se falava muito em neurodivergente, não se falava muito em autismo, era só coisa assim, por exemplo, era uma síndrome da infância, ninguém falava sobre os autistas que crescem, e principalmente ninguém falava sobre sintomas em adultos, que é uma coisa que até hoje falam muito pouco. Então eu Uhum. descobri o autismo basicamente quando a gente começou a ver que tinha algo estranho em mim e no meu marido. Daí eu comecei a pesquisar sobre, daí a gente foi para o diagnóstico e a psicóloga nos avaliou. E a partir disso eu comecei a estudar pra caramba sobre especialização em Ah, autismo. que legal. E desde então eu estou trabalhando tanto atendendo quanto avaliando autistas Então, o adultos. interesse nessa área veio literalmente a partir de uma necessidade sua, e Uhum. veio daí um interesse, né? Despertou aí um Uhum. interesse em saber mais e ajudar mais pessoas, né, com esse E é mesmo muito doido, porque transtorno. daí a gente desenvolve um neuroradar, assim, a gente começa a ver em volta assim, esse aqui era autista, eu não sabia. Ah, legal. E na opinião de. Ah, eu queria só frisar um pouquinho para o chat também saber. Você pode falar o que que é neurodivergente? Explicar para o pessoal. Neurodivergente inclui várias classes de. Eu ia dizer transtornos, porque é o termo oficial que o pessoal usa, mas eu ia dizer de diferenças neurológicas que surgem desde o nascimento. Isso inclui déficit de atenção, inclui autismo, inclui mutismo seletivo, entre várias outras diferenças neurológicas. Hum, Até bipolaridade e neurodivergência. legal, então. Aí informação vindo de uma fonte confiável, né, gente? E para quem não sabia também, muito importante se conscientizar sobre esse tema, né? Muito importante. E aí agora eu queria falar um pouco sobre como que vocês acham que a tecnologia está afetando hoje a saúde mental das pessoas. Esse é um tema longo, vai dar bastante pano para manga. Com certeza. Quer começar, Letícia? Tá, posso começar falando então primeiro um pouco assim de redes sociais, que eu vejo que é uma das coisas que mais tem afetado os pacientes, principalmente a gente que é bugado na parte do sistema de repetição. Porque eu vejo que no autismo tem muito isso, né?
trava e fica voltando de novo e de novo. Isso funciona tanto com comportamentos, de ficar no comportamento repetitivo aqui quando eu estou balançando nervosa, quanto funciona também, por exemplo, um pensamento que fica grudento e volta de novo e de novo, tanto por isso que autistas com toque têm um toque mais grudento, né? E Aham. uma das coisas que eu vejo que afeta muito isso é quando a pessoa vai ler o comentário. Ler comentário de qualquer coisa, seja foto em rede social, seja notícia, e daí tem às vezes comentários meio tensos, assim, meio tóxicos, e fica as pessoas de noite assim tentando dormir, pensando, fulano disse tal coisa, eu não acredito que tem gente que pensa isso. E o fato Então, também, né, da gente ver as coisas e não poder expressar isso como se fosse uhum, julgado como fraqueza, né? Então, a gente tem que estar sempre falando que tá tudo bem e não externalizando isso, né? Como, por exemplo, você deu o uhum, exemplo de um comentário ofensivo numa foto, né? Se a gente começa a expor isso, né, as pessoas meio que vão se aproveitar desse comentário, né? Como se a gente expressasse uma fraqueza. Então, isso tudo meio que faz com que a gente se guarde, né? uhum. Eu digo para os pacientes sempre, tipo, escolhe as tuas batalhas, porque quem tá lá para trollar mesmo, nem sempre a pessoa vai ouvir se tu for argumentar de volta e coisa assim. Então, vai ser mais estresse para a pessoa que está discutindo de volta e o troll vai só estar ali, tipo, hehe, trolei. Uhum. O que eu geralmente faço nesses casos é apagar e fingir que não existiu. Certo. E tem algum outro exemplo que você acha que afeta assim também a gente, Leandro? Além dos comentários negativos, assim, nas redes sociais? Bom, tem alguns pontos aqui que eu queria abordar primeiramente, né? Eu acredito que primeiro é conceituar a tecnologia afetando a saúde mental para os dois lados, porque tem tanto pontos positivos, né, quanto pontos Uhum. negativos. Uhum. A tecnologia, de forma geral, ela facilitou muito a comunicação, né, do ser humano, de forma geral, né, deixou tudo mais veloz, as informações correm, assim, de uma maneira imediata hoje, né, não tem nem Uhum. delay mais entre as informações, sei lá, alguém acabou de falecer do outro lado do mundo, em segundos você já está sabendo da É notícia, né, muito rápido. é Fora muito estar em rápido. entrevista de vários estados diferentes, atendendo pacientes de vários estados diferentes. Uhum. Exatamente. E isso, assim, lado bom, né? Para a gente, psicólogo, Uhum. facilitou o contato com pacientes a longas distâncias, né? Infinitas distâncias, podemos colocar assim, E a comunicação. porque em comunicação facilitou demais, né? Hoje em dia você tem um Aham. computador com uma webcam, um microfone, você comunica com qualquer um de qualquer lugar do mundo, né? Porém, as redes sociais especificamente, né, algumas delas têm características assim bem peculiares, né? O Instagram, por exemplo, né? O que que a galera posta no Instagram? A galera do Instagram posta coisas maravilhosas da vida dela, né? Coisas assim, ninguém vai postar coisas tristes, depressivas, coisas né, coisas ruins, assim, Temas geralmente a pesados, pessoa quer né? mostrar o melhor do mundo, né? E Aham. isso traz um problema muito sério pra gente, que é o esquema de comparação. A gente começa a se Josué comparar com as Underline, pessoas do bateu para Instagram. E Fribel. a gente vê um padrão que muitas vezes é Aham. inalcançável e fica tentando pensar, pô, por que que eu não sou assim? Por que que eu não consigo chegar nesse patamar? Né? Para mim dá tudo errado, para mim tudo dá ruim e tal. E aí a gente começa a ficar mal, a gente começa a se sentir mal de estar no Instagram. Né? Se você não se blinda quanto a esse tipo de coisa, pensando assim, não, eu sei que o Instagram é uma rede social em que sempre a galera vai mostrar o melhor da vida dela, ninguém vai postar os problemas, as Aham. problemáticas e tal. E sabendo disso, você consegue meio que se blindar também de ter esse Ter essa sentimento ruim. consciência, né? É Uhum. a partir do momento que a gente sabe que aquilo ali é a melhor coisa que a pessoa quer compartilhar, né? Não Exato. exatamente que aquilo é uma realidade, né? A vida Não de é, todo mundo é perfeita, menos a nossa, assim, por aquilo não exemplo. é um reflexo da vida da pessoa, é um pedaço Uma do momento partícula. bom,
né, do que aconteceu lá com a pessoa. Exato. Por exemplo, se eu for para o LinkedIn, por exemplo, todo mundo no LinkedIn são os pica da galáxia lá, os melhores do Sim. mundo também. Nossa, o currículo do cara me faz chorar, né? Porque eu penso assim, caraca, esse cara faz tudo isso, né? Um dia eu queria chegar nesse ponto também. Então, as redes sociais, por bem ou por mal, pode te fazer sentir muito bem com aqueles pequenos lançamentos de Dopamina. serotonina, dopamina, que faz a gente se sentir bem, né? Sei lá, vendo um meme, assistindo alguma coisa engraçada, né? Que é o que a gente geralmente compartilha lá nos rios com os nossos coleguinhas, ou Uhum. faz a gente se sentir muito mal em busca desses padrões inalcançáveis de LinkedIn, de Instagram. No Twitter, aí já é um caso mais específico, que é o chorume da sociedade, onde a galera sempre reclama, sempre fala mal de tudo, É. né? Mas tem os seus pontos positivos, é onde você consegue uma interação mais rápida, sei lá, com um criador de conteúdo que você gosta, é onde você Uhum. consegue muitos contatos, às vezes até profissionais, né? Assim, faz indicações, pega vagas, sei lá, tem muitas coisas positivas e negativas referente a esse o uso da tecnologia, principalmente referente às redes sociais. E o game, ele se choca muito com isso também, né? Porque dentro Aham. dos games a gente tem coisas boas e tem coisas ruins. É. Basta a gente. Lidar com uma sequência de derrota ali, não a gente não consegue mentir que aquilo não afeta o nosso psicológico, né, mesmo que a gente tá ali pela diversão e não por um trabalho, né. Com Então certeza. Até falando num ponto rapidinho, assim, neurológico do que o Leandro falou, dessa coisa, assim, de dar vários boostzinhos de dopamina e serotonina várias e várias vezes. E daí eu tenho vários pacientes que dizem assim, tipo, nossa, antes eu conseguia ler muitos livros e agora eu não consigo. O cérebro meio que fica viciado nesses pequenos boosts e fica um pouco mais difícil de manter atividades que sejam de manter um foco, concentração mais longos. aham. Porque a gente está acostumado a conteúdos mais curtos e mais diferentes frequentemente. É muito importante esse ponto. É verdade, tipo, eu percebo por mim mesma, por exemplo, quando eu vou ler um livro, eu tenho que desligar o celular, desligar a televisão, porque é muito fácil de se distrair pra ter aquela dopamina rápida, sabe? Uhum. Porque ler um livro, que nem você deu o exemplo, é uma coisa que é mais lenta, né? Nem até Uhum. então assistir um filme sem ficar mexendo no celular também hoje em dia é difícil, né? É um comportamento que virou um hábito, né? Então, ter essa consciência, né, de separar as coisas e nem a gente que tem TDAH quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não foca em nada. A gente Mas ao mesmo tempo é cuidar tão disso. bom ter aquele videozinho ali de 30 segundos explicando como o rio forma curvas que vem do nada no Ah, início. sim, sim. Do nada, é. É. É bem assim mesmo. É aquilo, aí vai depender do conteúdo que você vai querer consumir também, porque você pode consumir conteúdos, né, construtivos, vamos dizer assim, ou conteúdos fúteis, né? E vai de cada um e ninguém tá errado no Tá final das to contas, E no final né? todo mundo tá numa fase, né? Às vezes a gente tá na fase construtiva, a gente tá num dia mais produtivo, tá num dia mais, hoje eu vou me distrair um pouco. Então isso Perfeito. nunca é uma linha reta, né? Sem as nuances aí. Exatamente, né? Da mesma forma que tem gente que gosta de gostos musicais diferentes e tá tudo bem, né? Uhum. Saber cada um respeitar essas escolhas, né? E eu acho muito engraçado se você for pegar tipo uma linha do tempo e observar, né? Antigamente o que que a gente tinha disponível era livros, era filmes, né? E novelas, né? Então eram coisas mais longas. Aí foi É, passando o tempo, criou, sei lá, o YouTube, aí veio vídeos mais, né? Vídeos até 15, 20 minutos aham. e veio, sei lá, outras coisas, e foi cada vez mais, quanto mais aprimorava a tecnologia, mais curto foram ficando os vídeos. Hoje a gente tem TikTok, Reels, YouTube Shorts, um É, eu monte de tava plataforma para reparando vídeo. nisso mesmo. Nesses Pra... últimos dias. Tipo, Uhum. parece que, por exemplo, antigamente, que você falou daqui uns 10 anos atrás. O pessoal lançava no YouTube, por exemplo, um vídeo por mês ou um vídeo a cada 15 dias. E estava tudo bem, Uhum, né? Não tinha aquela Uhum. cobrança, né? Cadê vídeo novo? Cadê? E hoje em uhum. dia tem gente que posta todos os dias, né? Pra ter uma renda boa. E tem gente que posta, tipo, 3 vídeos por semana ou mais. Não tá dando mais pra fazer só um vídeo por mês. Então, Uhum. Isso. essa sobrecarga, né, essa pressão, principalmente
para nós que trabalhamos com conteúdo, né, com entretenimento, meio que acaba afetando a nossa saúde. Aí eu queria perguntar para vocês, vocês têm alguma dica para evitar essa sobrecarga para quem trabalha com internet? Até isso que o Bom, Leandro está falando também, de ficar ali se cobrando por o que tu tá vendo, quantas coisas tá vendo. Isso também é cobrança de desempenho, assim. Se algum dia a pessoa não tá bem e precisa muito ter o seu dia de descanso ou ficar ali no doom scrolling, né, que foi tendo que criar para ficar só rolando as redes. Se aquilo é o que precisa para ficar bem naquele dia, se restabelecer, se regular, é isso que precisa. Não dá para ficar se culpando, né? Porque a parte de ficar culpando ou olhando para trás, assim, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, é uma das coisas que mais piora ansiedade, depressão. Aham, sim. E assim, complementando, né? E transpondo também para a parte dos games, é justamente esse tipo de situação de autocobrança em demasia, né? De não estar satisfeito com os próprios resultados, ou não estar satisfeito com o treino ou com determinados jogos, é que faz com que os jogadores cada dia mais apareçam com a síndrome de burnout, né? Que é o excesso de uma preocupação referente àquele processo que faz com que a pessoa bugue, assim, ela não consegue mais fazer nada. Né? A síndrome aham. do burnout é uma coisa que é recorrente dentro do mundo dos esportes eletrônicos, por quê? Porque tem muita pressão referente à alta performance, né? O dono da organização vai cobrar de você, o seu técnico, o coach vai cobrar de você, E nós o time mesmos, como né? um todo, e nós mesmos É vamos muita cobrar de pressão nós para tudo. mesmos. Exatamente, igual acontece com criadores de conteúdo nos vídeos também, né? Você vê todo mundo fazendo conteúdo todos os dias, né? Entregando todos os dias conteúdo novo. Pô, o trabalho que isso dá e a pressão que isso causa faz com que uma hora a gente chegue num limite. Então, por isso que é Aham, importante a gente ponderar, considerar uma rotina saudável para a gente. A saúde mental, ela entra justamente aí. O quanto que eu consigo fazer isso de uma forma que vai me render, mas que ao mesmo tempo eu vou continuar saudável fazendo isso daqui, aham. né? Quando a gente percebe que, pô, aquilo não tá me fazendo bem, mas eu tenho que continuar, aí já é um sinal de alerta. Já é um sinal de E alerta, lembrando com que o certeza. burnout ele não é só para os jogadores profissionais e para os criadores de conteúdo, né? Até o pessoal que joga ali por prazer, daqui a pouco põe um objetivo muito alto, assim, fechar uma season, coisa assim. No WoW, eu Uhum. lembro que teve a época do Brutossauro, que era uma montaria de 5 milhões. E a galera tava desesperada farmando gold. Várias pessoas ficaram com burnout e não conseguiram mais voltar pro WoW por um bom tempo depois disso. Eu fui uma Nossa. delas. Caramba. É um empenho de energia monstro numa coisa ali que às vezes o resultado não tá do jeito que a gente esperava. Então a gente quer fazer mais e mais e mais, né? É, daqui a Até pouco um que se rank ali no esgota. LoL. É, no LoL eu já tive isso também. Queria. Ah, acho que bem comum no LoL, né? O pessoal Uhum. da live joga bastante. A gente se empenha tanto. A gente não trabalha com isso, né? Com o jogo. Mas a gente quer evoluir ali dentro, né? E aí chega um ponto que a gente perde a noção, assim, né? Do que é bom pra nossa cabeça e do que não tá sendo mais bom. Uhum. Assim, pensando na alta performance, de novo, voltando um pouquinho nos esportes eletrônicos, a gente tem um cuidado muito grande com o que a gente chama de overtraining, né? É um termo que foi criado como se fosse uma tabela assim, né, de performance. Até onde vai a performance máxima daquele atleta e até que ponto começa a perder essa performance por conta que ele está treinando demais, né? E assim, tem vários estudos, né, dentro do LoL, por exemplo, que mostra que o ideal é a galera jogar de 2 a 3 jogos ranqueados, por exemplo, e no treinamento, na hora das screens, que é um jogo de time profissional contra o outro time profissional, fazer no máximo uma MD5, né, e não se Aham. estender muito para além disso, porque aí passa a se tornar um overtrain, tanto
que os times profissionais que eu já trabalhei, muitas das vezes, sei lá, no jogo 3 ou no jogo 4, já estava acontecendo esse negócio de overtraining, ou seja, a galera estava bugando, já estava tiltando com as coisas, né? E não estava tendo mais o rendimento esperado. Aí eles falaram assim, gente, vamos acabar por aqui, vamos fazer o review dos VODs que a gente já passou, que a gente conseguiu aqui, porque esse é o ponto máximo do treino que a gente consegue hoje. Se passar disso daqui, a gente só vai para baixo, não vai ter realmente uma performance digna de valer Prejudica, a né, o desempenho Uhum. total, assim, de todo mundo do time. É isso. interessante. Falando do público, assim, que tem momentos de hiperfoco, seja autismo, TDAH, isso é uma coisa bem importante que tu trouxe, Leandro, que a gente daqui a pouco tem que começar a botar alarme pro pessoal, ou botar uma regra rígida, porque quando a gente senta em momento de hiperfoco, assim, vou sentar ali e vou jogar, vai por horas e nem se dá conta que precisa comer, que precisa ir no banheiro, ou que vai dar o Uhum. burnout ali, porque o hiperfoco, ele meio que consome a gente, consome a vontade de fazer as coisas. É, Deixa de lado até as esquece. necessidades básicas, né? Sim. Verdade. É, quando a gente fala assim em voz alta, parece até uma coisa muito séria, né? Mas é uma coisa Uhum. muito comum, assim, e às vezes quando a gente tá nesse hiperfoco, a gente não tem consciência do que a gente tá fazendo. E a gente realmente esquece, né, das funções básicas, assim, do corpo. Beber água, comer. E é muito importante a gente ter consciência disso, né? Com certeza. É, até lembrar que existe essa curva que o Leandro falou que é super importante. Uhum. Tem que tomar cuidado, não só overtraining, isso funciona para tudo. O que a gente faz demais na nossa vida vai causar um desgaste. É Tudo, interessante. É, então, né? esse termo aí dá pra usar em vários aspectos, né? Uhum. Uhum. Tudo que você exagera, tudo que faz demais, nunca vai fazer bem para a saúde, você parar para pensar. É. Né? Sei lá, você pensa, açúcar demais não faz bem. Gordura demais não faz bem também. Isso, pensando em aspectos alimentares, né? E pensa no Uhum. resto, né? Sei lá, jogar LOL demais também não vai te fazer bem, né? Mentalmente e até fisicamente, né? Dependendo, Uhum. assim, você vai começar a ter umas dores nas costas, né? Vai ter Uhum. um mau jeito, assim, na lombar, enfim. Tudo isso é importante a gente frisar aqui que o ser é um ser biopsicossocial, é um ser inteiro, né? Um ser Uhum. que precisa de cuidado em todas as áreas possíveis, porque qualquer coisa em exagero, em excesso, vai acabar fazendo mal. Exatamente. É. Isso E para falando jogo ou fora do sobre, jogo. Uhum. Falando sobre ainda sobrecarga, né? Eu queria perguntar para Letícia, né? O que geralmente gera essa sobrecarga emocional em pessoas autistas e neurodivergentes? Eu tendo a dizer que a sobrecarga é tipo um copinho, assim, que daqui a pouco barulho muito alto ou barulho muito constante ao longo do dia encheu um pouquinho. Luz Aham. forte encheu um pouquinho, brilho de tela encheu mais um pouquinho. Voz repentina gritando lá no fundo. Daí um conflito que deu na família antes ou um estresse que deu no jogo agora. Quando vê, encheu o copinho, dá uma crise, a gente precisa deitar no escuro com dor de cabeça. Ou então a pessoa entra em meltdown ou shutdown, né? Que são quando a pessoa entra naquela crise de tá mal, gritando, não sabendo o que fazer, podendo vir a se machucar ou Ah, se o batendo. que é meltdown e shootdown? Explica pro pessoal da live. O meltdown é essa crise mais assim externa, mais de acabar ou acabar batendo no corpo, ou acabar se machucando. Tem gente que às vezes se bate na parede, É tem uma vezes que às vezes se joga no agitação do chão. corpo É uma agitação no corpo. e uma mente mais em crise, assim, É como se a mente estivesse tão agitada que sai para fora. certo? E daí o shutdown é mais o contrário, quando a gente se fecha dentro de si e vai ali, tipo, deitar no escuro, precisar ficar em silêncio absoluto, Fica só ouvindo as musiquinhas calminhas. sem conseguir falar, né? Ficar sem conseguir falar é bem comum, tanto no meltdown quanto no shutdown. Interessante. E aí essa sobrecarga emocional nas pessoas autistas e neurodivergentes é mais comum quando o copinho enche, e aí pode ser Uhum. esses dois caminhos, né? Às vezes o corpinho ele tá pela metade e já começa a sair uns sintomas, por exemplo, tô aqui conseguindo jogar ainda, mas tô com dor de cabeça. Aham, Ou tô aqui conseguindo jogar ainda, mas só consigo digitar porque eu não consigo falar. Ou às vezes nem consegui digitar porque eu não consigo botar as palavras em ordem. aham. Ah, isso daí é muito comum. Eu não consigo jogar e ficar em cal com alguém. Não consigo. É interessante isso, né?
E tem alguma dica, assim, que você pode dar pra gente que é neurodivergente pra estar lidando com essa sobrecarga quando a gente sente algum sintoma, assim, ah, isso aqui eu percebo que eu tô fazendo, o que que eu posso fazer pra cuidar? Baixar o som ou mutar quando já está começando a, por exemplo, ter sintomas mais leves, como uma dor de cabeça mais leve ou algum nível de tontura bem baixa. Ou daqui a pouco apagar as luzes em volta, também já ajuda bastante. Diminuir o brilho da tela. Aham, certo. E se a sobrecarga já tiver com coisas de fora, por exemplo, passou por estressores muito intensos lá na rua, conflitos, problemas, e o jogo tiver um estágio meio estressante demais, conflitos, deixar o jogo para depois e fazer alguma outra atividade mais relaxante antes de poder voltar para jogar. Uhum. Ou E trocar para um outro jogo, tipo, Stardew Valley. um Boa, jogo mais boa. tranquilo. E Né? como que a gente lida com essa sobrecarga emocional em relação a ambientes sociais? Por exemplo, a gente que gosta de jogar, a gente prefere estar em casa do que sair pra Uhum, socializar. Como é que a gente pode melhorar isso na gente? Tipo, ah, eu queria sair, mas eu não consigo ter aquela atitude, sabe? uhum. Por causa da retração. Tá, e é uma coisa mais pessoal que tem que ver um pouco caso a caso, porque tem pessoas que realmente vão ficar em casa e vão estar bem, mas tem pessoas que estão em casa mais só porque elas estão com algum tipo de ansiedade social ou só um cansaço muito grande. Então, Tem o muitos importante é poréns. avaliar se quer sair, ou melhor, se está deixando de sair porque está com medo, daí teria que entrar no caso assim, de um pouco de um enfrentamento mais leve, ou se está deixando de sair porque está exausto. Aham. Quando a gente recusa muitos convites e a gente sente que queria estar, mas não consegue sair de casa, já enquadra um dos sintomas de fobia social. Tem um pouco a ver com fobia social, tem um pouco a ver com a dificuldade de interagir, o medo de acaba piorando a situação, né? Aham. Mas esse é um dos casos que eu acho que vale a pena começar um enfrentamento gradual. Uhum. Mas também é importante já ir avisando os amigos para quem se sente confortável de ir avisando, para que eles entendam assim, não é algo pessoal, não é que eu não queira estar contigo, é que realmente é difícil para mim. Aham. E o que que é esse enfrentamento que você fala? Envolve o quê? Ele envolve, por exemplo, fazer primeiro umas saídas mais curtas, próximas de casa, ou só com pessoas de confiança. Daí depois marca de fazer um pouquinho mais longe, com um pouquinho mais de pessoas, ou com as mesmas pessoas em algum lugar mais diferente, mais agitado. Aham. É, Poder definir junto com o psicólogo assim, uma graduação do que é confortável. aham. Tipo, em vez de sair pra lugares longes, sair primeiro pra lugares pertos com pessoas que você se Ou, sente por exemplo, se for um lugar confortável. longe que tu gosta muito, a casa de uma pessoa que já te sente bem, mesmo que seja longe, mas que tu te sente bem lá, que tu te sente confortável. Aham. Aí vai fazendo o que mais fica confortável, né, pra cada um. É Até poder interessante passar para esse. o próximo passo. Aham. Porque cada um tem uma dificuldade, né? E é específico, assim, de cada um. Então, é importante a gente se autoavaliar e tentar sair, né, desse, se te faz mal. O ser Agora, humano ele funciona muito na base da habituação, assim, do cérebro é acostumar com as coisas. adaptar, né? Às vezes a gente tem muito medo do novo, né? De uma coisa nova. Uma frase que eu vi esses dias é: a realidade, a gente sofre mais no pensamento do que na realidade. Então, isso é muito verdade. E às vezes a gente acaba imaginando situações que nunca aconteceriam e a gente deixa de viver coisas com medo dessa situação que a gente criou na nossa cabeça. E na verdade a realidade é bem melhor, mais tranquila do que a gente imaginou.
Sabe que você falando isso, eu lembrei do filme Divertidamente 2. Não sei quem já assistiu e quem não Eu não assistiu, vi mas ainda. Ah, não vi. acaba que não é spoiler nenhum, tá até no, Aham. no, Ai. no trailer lá, né? Tem uma parte, o que acontece? A Rayleigh, a personagem principal no primeiro filme, né? É apresentado como é que as emoções funcionam dentro do cérebro. E no segundo filme, ela já está numa fase pré-adolescente barra adolescente. E o que acontece, né? Nos pré-adolescentes e adolescentes? Geralmente, os hormônios ficam uma loucura, né? E isso é representado, né? Com a chegada de novas emoções dentro desse ambiente caótico que está o cérebro. Está tudo caótico, eles estão destruindo tudo, e aí, de repente, né, chega uma nova emoção para controlar tudo, e essa emoção é a ansiedade. E ela é exatamente isso. Ela começa a pensar em todos os cenários caóticos possíveis, né, sendo que, na realidade, nada disso está acontecendo de fato. Aham. É. A ansiedade é até dito como uma preocupação excessiva com o futuro, né? E a gente começa a se preocupar tanto e a criar muitos cenários que, na verdade, não estão atrelados à realidade daquele sujeito, mas aquilo começa, de alguma forma, a atrapalhar os sentidos da pessoa, né? E aí começa a vir explosões de raiva, né? Ou vergonha, ou medo, ou, enfim, Aham. as emoções E vão sobre tomando. isso também, eu tenho uma pergunta meio polêmica. Na opinião Uhum. de vocês, vocês acham que a ansiedade aumentou porque foi feito esse trabalho de pesquisa, né? Essa informação foi aumentando? Ou a ansiedade sempre teve, só que não, não tinha informação sobre? Tá, deixa eu começar. Eu acredito que é isso. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente vai vendo coisas que, na verdade, sempre existiram, mas com mais frequência. Aham. Igual, autista não surgiu de 2000 para cá, mas o conhecimento, as técnicas, tudo foi aprimorando e, inclusive, o diagnóstico foi melhorando e a gente foi descobrindo Sim. mais autistas. A ansiedade funciona da mesma forma. Sempre teve processos ansiosos assim, durante toda a sociedade. É um sentimento normal até, né? Até o ponto dele se transformar em algum tipo de transtorno que vai começar a atrapalhar a vida da pessoa. Então, esse tipo de coisa sempre teve, só que agora está sendo mais vista, está sendo mais colocado em foco, está aparecendo mais nas mídias, está sendo mais falado sobre Tá isso. sendo mais divulgado, né, Exatamente, pelas está sendo redes mais também. divulgado. Se a gente for ver, assim, tem uma cambada de gente, tanto idosa quanto de meia idade, que já se habituou ao longo da vida a criar mil cenários e se preparar e já esperar que as outras pessoas estejam preparadas. Isso é ansiedade já. Então, Uhum. é algo que já vinha de muitos anos atrás. Aham. Mas eu ia dizer as duas coisas para a tua resposta, porque o fato de ter muito mais informação, e o fato de a gente ter acesso a essa informação e a gente estar em contato também em comparação com outras vidas, que a gente estava dizendo antes, né? Isso também são mais causadores de ansiedade. A ansiedade já existia, mas agora a gente também tem mais formas e agentes gerando ansiedade na gente também. Verdade. Perfeito, boa colocação, é verdade. Aí entra também, né, as informações em excesso, né, que vem aí da Uhum. tecnologia, né, dos jogos, das redes sociais, tudo isso. Então, Uhum. tem um comentário bem interessante aqui no chat do Jack. Ele falou: sou professor particular de inglês, trabalho exclusivamente online. Não sou o perfil extrovertido, mas visto o personagem, entre aspas, para poder dar minhas aulas, fechar contratos, enfim, existir em sociedade. Há dias em que apenas uma única aula já é extremamente exaustivo, precisando às vezes até remarcar as aulas do dia. O personagem está ficando extremamente custoso de se manter. Tem algo que eu possa fazer para tornar interações mais toleráveis? Eu não estou querendo dizer que isso não seja uma coisa que todo mundo ou que bastante gente faz, mas eu ia dizer para o Jack dar uma olhadinha se ele também não está ali no nossa zona da neurodivergência, que é Quando bem eu li, comum. eu até pensei no masking, né? Você quer A explicar gente pro tem chat o que muito que é de. masking? É uma coisa de mascaramento, tentar exatamente criar esse personagem
de É. como parecer menos estranho. Porque se a gente for manter os nossos comportamentos normais do autismo, tanto de ficar mais quieto, quanto de monotom, menos expressão de facial, ou qual era a outra coisa? Enfim, isso faz Legal. parte de tentar manter um eu social mais agradável, mais palatável. Ah, sinceridade, de não Aham. ser, evitar ser tão sincero. É. E aí, o que ele perguntou ali no final é se tem algo que ele pode fazer para se tornar a interação mais tolerável. Tirando você reconhecer isso, porque tá te fazendo mal e ir atrás de tratamento profissional. Tirando isso, o que ele pode estar fazendo para ser um pouco mais tolerável às interações no trabalho? Eu não sei como é que o Leandro está trabalhando isso, se está trabalhando também com neurodivergentes ou neurotípicos, mas eu trabalho muito com o unmasking, né, que é sair do mascaramento e tentar ficar mais próximo do eu natural, mesmo que tenha uma expectativa social de maior extroversão. E até sinto que os pacientes me aceitaram mais quando eu tentei parecer mais o mesmo. Acho que a Nicole também tem tentado ser mais natural, né, Nick? Aham. Porque assim é mais tolerável mesmo. Então, Né, para é, ser menos cansativo, né? Não sim. tem quem aguente ficar mantendo o personagem todos os dias. Então é isso, Jack. Você encontrar aí o meio termo e tentar ser o mais natural você mesmo possível, né? Eu Porque, posso puxar um exemplo até de mim, assim, não trabalho atualmente com neurodivergentes, mas eu conheci muita gente que era acompanhante terapêutico, muita gente trabalha com TEA, né? E assim, aconteceu comigo na época de clinicar, né? Tem um pensamento que veio na minha cabeça que era o seguinte, pô, eu vou começar a clinicar agora. Então, eu comprei um monte de roupa social que eu particularmente acho super desconfortável de usar, eu não gosto de jeito nenhum, tanto é que hoje eu não uso mais, eu só uso no máximo um blazer por cima de uma camisa quando eu vou dar uma palestra para dar um pouquinho mais de tom de autoridade ali. Mas eu percebi que nos atendimentos meus, eu não precisava, né, ficar com aquela roupa social, aquele jeito engomadinho o tempo inteiro, porque isso me trazia um desconforto e me atrapalhava a pensar no caso que eu estava, né, que estava acontecendo ali com meus pacientes. Isso me atrapalhava a você pensar sentia de que não era fato. você ali, né? Exatamente. E aquilo começou a me atrapalhar de um jeito que eu falei, agora acabou com isso, vou mudar, vou vestir do jeito que eu visto normalmente, só que assim, não Porque, esculachado, mas assim, aham, um confortável. jeito mais confortável, exatamente, A Aham. gente né? ouve muito do meio Isso, profissional que se a gente não fizer essa coisa, que a gente vai perder os pacientes ou os clientes, por isso não faz exato. sentido. E por incrível que pareça, depois que eu fiz isso, meus atendimentos melhoraram muito, eu tive muito mais cliente por conta disso daí, dessa pequena mudança, porque as pessoas, pô, que cara legal, cara descolado, vem com camisa Aham. de anime aqui para me atender e tal, e começou a trazer e um indicar o outro, assim, quando eu vi, tava consultório cheio, assim, eu falei, caramba, quem diria, não é mesmo? Quando eu tava É. engomadinho lá, custando 25, 6 pacientes. É porque você estava tentando se encaixar numa coisa que você não estava confortável, né? Num padrão que na minha cabeça fazia sentido, mas que Aham. quando eu fui ver, nada a ver, sabe? Tem uns que, né, preferem assim, tá tudo bem. Eu não gostava e não me sentia confortável, né? E não, chutei o masking para lá, vamos dizer dessa forma, né? E fui do meu jeito e assim eu continuo até hoje, sabe? Tudo Além de que certo. trouxe mais pacientes que tem mais a ver contigo, né, Leandro? Exatamente, que se identificam com uma facilidade enorme, assim. Então, para criar a relação, né, psicólogo-paciente fica muito mais de boa. Ah, Uhum. legal. Bom, né? O Josué A gente também. pode falar em bugar o cérebro e eles entendem. Eu falo, A forma Eu que se falo também. expressa, né, já fica mais fácil. O assim, Josué mandou aqui no chat também um comentário. Ele também dá aula, ele é professor e ele vive tendo que fingir em sala. Às vezes queria mandar tudo para o inferno, mas na frente dos estudantes estou lá, inabalável, estável. Isso acontece com frequência. Isso pode ser um comportamento que a longo prazo pode dar uma sobrecarga emocional em pessoas assim?
Eu acredito Imagino que que sim. Depende também sim. muito da área da aula, né? Porque então, uma Uhum, paciente me contou que na medicina tinha uma pessoa que eles achavam muito estranha, mas que eles achavam genial. Mas talvez, por exemplo, sala de aula no dia a dia, escola, seja um uhum. pouco mais complexo. Aham. Sim, porque você vai estar em contato com isso diariamente, né? E Uhum, assim, a sobrecarga que isso vai causar ao longo do tempo pode até fazer mal. Então, assim, realmente tem que buscar ver o que, primeiro, o que está sendo esse incômodo, né? E por que esse incômodo está tão grande, e se tiver alguma forma de contornar ou de resolver isso, né? Conversar da forma mais sincera possível, claro, com acompanhamento de profissional e tudo mais. uhum. Porque é aquilo, igual você falou, uma hora o copo vai encher e vai explodir e vai dar ruim, né? Aham. Agora, sobre o mundo gamer, né? O que você falou só coisas boas. Eu queria saber quais foram os desafios para você que você percebeu na comunidade gamer em relação à saúde mental. Bom, sobre isso, né, o que eu vejo muito de demanda que aparece diariamente é em relação à toxicidade dos jogos competitivos e a pessoa não saber lidar com essa toxicidade, né? Porque hoje todo Aham, mundo, em todos os jogos competitivos, é muito tóxico. E isso traz um mal-estar muito grande para quem está, né, sendo vítima dessa toxicidade ou até pior, ela acaba aprendendo a ser tóxica com as outras pessoas e espalhando sim. essa toxicidade para os outros, né? É contagioso um comportamento assim. Exatamente. E isso é visto, sei lá, de um jogo para o outro. Você tava de boa, entrou alguém tóxico no seu jogo lá, no seu LOLzinho. No outro jogo, você ficou tão, vamos dizer assim, puto com essa pessoa que você começa a tiltar e se tornar tóxico também. Você começa a Aham, reclamar mais, você começa a falar do que os outros estão fazendo de errado, o que os outros estão fazendo de certo. Então, uma instrução que eu gosto até de passar para jogadores, não só para jogadores profissionais, mas casuais também é. Cara, entrou no jogo, teve um comportamento tóxico, um que seja o menor traço. Se for jogo com cal, com Valorant, por exemplo, multa. Se for jogo com chat, tira o chat, entendeu? E joga o aham, seu jogo sem trocar um A com essa pessoa. Ah, ela vai estar trolando, ela vai estar fazendo isso. Não preocupa com o que a outra pessoa está fazendo. Por quê? Por mais que seja um jogo online que dependa de outras pessoas além de você, a sua performance ao Uhum. decorrer do tempo vai dizer muito mais o seu caminhar de jogo do que ficar preocupando com a performance de outras pessoas. exatamente. Entendeu? É o famoso cada um vai cuidar da sua vida ali para que mantenha a sua sanidade mental da melhor forma possível e você consiga desenvolver e desempenhar cada vez melhor. Uhum. É, Todo é mundo sabe que o difícil, né? troll ali não dá pra levar a sério, mas às vezes é difícil a gente lembrar disso É, quando tá no meio da partida, né? sim. Ah, com certeza. Isso tem que se tornar uma rotina e para se tornar rotina tem que ser repetida várias e várias vezes até chegar a um ponto em que você até joga sem chat já, sabe? É Você fala assim, disciplina, né? eu tô concentrado para, sei lá, upar e melhorar meu nível e subir de elo. Cara, muta todo mundo e joga o teu jogo. Você não precisa, tipo, a pessoa precisa comunicar contigo, comunica por ping. Você pode até avisar antes de qualquer jogo assim. Fala assim, gente, eu só me comunico por ping, valeu, falou. E pronto, sabe? Aí a pessoa vai estar te xingando, vai estar falando mal da sua mãe, não importa, porque você não vai estar vendo e aquilo não vai te afetar diretamente, tá? Aham. Máximo aqueles ping de interrogação do LoL lá, né? Porque você faz uma jogada suspeita, mas assim, enfim, faz parte dos games também. E é uma coisa que eu não vejo acontecer muito em alto nível. Assim, falando em nível profissional, alta performance, não tem essa toxicidade. No máximo, é uma farpa amigável entre pessoas que se conhecem lá dentro. Mas essa toxicidade, ela acontece no casual. Ela acontece na galera que está na ranqueada, enfim, né? Esse comportamento não acontece em ambientes profissionais. Você não vê isso acontecer, porque a galera já entende. Pô, eu tô no máximo possível da minha performance, eu cheguei no melhor nível que eu podia chegar em questão de elo, em questão de Aham. mecânica. Então, daqui para frente, eu realmente tenho que
melhorar ainda mais essa mecânica para sobressair os meus oponentes ali e conseguir ganhar um É jogo, dois jogos. interessante que essa mentalidade se aplica pra tudo na vida, né? Porque se a gente tá focando ali no que a outra pessoa tá fazendo da vida dela, a gente não foca na nossa própria vida, sabe? Então, isso Sim, daí é uma coisa que, se a gente ter disciplina e consciência, eu acho que a gente vai mais longe do que a gente imagina, né? sim, com Uhum. certeza. E uma dica que eu posso dar para os times profissionais é contratem especialistas de saúde mental. Tá mais comum, né? Eu tô vendo cada vez mais isso acontecer. Ainda Na bem, né? verdade, tá até comum o pessoal fazer até mais do que isso, que é o ideal, que é uma equipe multidisciplinar, ter um nutricionista, um psicólogo, um educador físico, um fisioterapeuta, Ah, ter essa importantíssimo. galera para justamente dar esse suporte para quê? A pessoa tem que se preocupar apenas com o seu desempenho, apenas com a sua performance, entendeu? Aham. E quanto mais ela preocupa apenas com isso, mais ganhos em menos tempo ela vai ter. E assim, uma coisa que eu posso dizer dos esportes de forma geral é que ele não é saudável por si só, assim como nenhum esporte de fato é saudável, porque ele faz você chegar no seu limite vez e outra vez, e isso Isso consequentemente no competitivo, né? é competitivo, né? E isso, consequentemente, em algum momento vai te trazer algum tipo de burnout, é onde você vai ter que dar aquela freada, né? Ou até, como foi dito, mudar de jogo por um tempo, né? Que a gente viu acontecendo aí com o BRTT, por exemplo, né? Ele parou a carreira dele, voltou agora, né? Porque ele já tinha parado, tinha feito outras coisas, enfim, né? Porque o desempenho dele já não estava mantendo, segurando por aquele tempo todo. Então é isso, a vida do pro player ela é meio assim cruel por conta disso, Aham. né? É E muita pressão, assim, por é muita pressão, resultados, né? E a gente não é robô, né? exatamente. Somos todos seres humanos aí. Temos os nossos limites, né? Exato. Mas se ter essa base, que nem você falou, cuidado mental, cuidado fisioterapeuta, né? Uhum. Nutricional, isso tudo anda junto, né? Com Que certeza. nem, por exemplo, falando nesse aspecto, o Baroni que falou aqui no chat. Eu faço exercício, me alimento bem, bebo raramente, não fumo e não consigo sair da depressão e dos sentimentos de tristeza. Então, o que que, na opinião de vocês, está faltando para ele sair desse quadro, né, depressivo? É uma questão complicada também, porque a depressão ela vem muito dos nossos padrões, tanto dos padrões aprendidos lá atrás, quanto das interpretações que a gente tem das pequenas situações do dia a dia. Então, aí é a parte que precisa mais do acompanhamento direto para analisar os padrões específicos da pessoa. Aham. Sim. Então, aí ajuda profissional, Baronic, para sair dessa situação e você ter mais qualidade de vida, né? Uhum. Porque não é que só por você não beber, não fumar e dormir nos horários certos, você é obrigado a ser feliz, né? Você tá Uhum. fazendo o certo, mas a depressão não depende dessas coisas, né? Isso é bom pra fazer, né, pra sua Até saúde. às vezes a pessoa fazendo bastante coisa certa, ela se cobra muito nas É, coisas que ela faz corretamente. aham. Exato. Então Uhum. é um fator muito complexo, né? Que nem a Letícia falou, precisa de um acompanhamento pra saber o seu caso específico, né? E se tratar direitinho. Agora a Exato. gente vai entrar nas perguntas do chat, né? Eu já entrei aqui na do Baronic. O chat tá fazendo várias perguntas bem interessantes. Deixa eu dar A uma Tatizinha. olhadinha. Obrigada pelas ajudas, Tatizinha. Famosa. Tatizinha, peraí. Tô brincando. É, vamos lá, tem uma pergunta aqui do Acervi. Como as abordagens para tratar a fobia social podem ser adaptadas para pessoas neurodivergentes, levando em conta suas necessidades e sensibilidades únicas? Essa é uma ótima pergunta, porque realmente a adaptação, aquela que eu estava falando dos degraizinhos, é bem mais lento com a neurodivergente. E tem muita coisa assim, por exemplo, um neurotípico vai esperar chegar num certo patamar de socialização que o neurodivergente não vai chegar naquele ponto, assim,
vou ser extrovertido, daqui a pouco vou estar dando palestra lá, que nem o Leandro. Aham. Nem sei como é que o Leandro consegue fazer isso depois de das palestras, porque é bem difícil falar na frente de um monte de gente. É verdade. Deixa eu ver se tem Mas mais perguntas. é mais gradual, mais lenta daí para os neurodivergentes. Se tiver alguma pergunta que eu pulei e os moderadores conseguirem me mandar no Tem uma para o privado. Leandro ali, de como a psicologia ajuda na melhora do desempenho. Opa! Como a psicologia ajuda na melhora do desempenho, cara, tem muitas formas, né, que ela vai te ajudar, tanto de forma individual quanto em grupo. Mas basicamente falando, a gente adapta técnicas da psicologia do esporte, que é focada em desempenho e alta performance. Como, por exemplo, técnicas de respiração, né, uma respiração controlada, que a gente usa lá, né, respiração diafragmática, usa algumas técnicas de relaxamento, usamos muita meditação com foco em mindfulness, que é basicamente a atenção plena naquilo que você está fazendo no momento, né? Geralmente focado na respiração também, Aham. porque uma boa respiração, Interessante. um bom foco, aumenta foco, aumenta concentração, aumenta todos esses aspectos cognitivos que são importantes para uma melhora no desempenho da pessoa. E isso é possível até de mensurar, né? Existe um aparelho de biofeedback, que é muito utilizado hoje pelos psicólogos do esporte e dos esportes eletrônicos, que consegue mensurar em tempo real, por exemplo, se alguma emoção está te atrapalhando, um estresse, uma ansiedade, está te atrapalhando no seu desempenho lá, né? Por meio da resposta galvânica da pele, que é a sudorese, né? Ele capta isso e consegue transferir em dados gráficos se isso está atrapalhando ou não o seu desempenho de alguma forma. Além disso, é utilizado técnica de visualização, que basicamente prepara o seu cérebro para uma situação que não está acontecendo ainda. Então, você vai fechar os olhos e se concentrar, por exemplo, em você imaginar você jogando, né? Então, fechei meus olhos aqui, estou me imaginando jogando o jogo que eu vou jogar daqui a pouco e começa a dar tudo certo no jogo. Isso já é uma preparação do cérebro para aquele estímulo, né, começar já antes do próprio jogo. É um pré-jogo que a gente faz, que a gente chama, né, mas que já te ajuda a melhorar em relação ao desempenho, porque é como se você deixasse todo o seu esquema cognitivo preparado para quando de fato o jogo começar. E você está com um foco melhor, uma atenção melhor, né? Isso vai fazer com que seus reflexos melhorem, então movimentação de mouse, clique nas teclas do teclado, tudo isso vai melhorar a questão do desempenho, né? Além de tudo que envolve, né, questão física também. Então, aspectos biológicos são importantes ser considerados, alimentação. Por exemplo, uma dica, né? Uma dica que eu gosto de dar é não comer alimentos muito gordurosos ou com muito açúcar muito pouco antes do jogo. Por quê? Isso vai fazer com que Mal-estar, né? vai te dar um mal-estar. O que acontece? O nosso sangue do nosso corpo, ele tem que estar prioritariamente no nosso cérebro para melhorar todos esses aspectos cognitivos. Você bate um paratão de feijoada, uma macarronada, meia hora antes do jogo, onde que o seu sangue vai estar? Seu A estômago, digestão. digerindo a comida ali, preparando para digerir, e isso não faz bem para ninguém. Então, né, antes, por exemplo, meia hora antes, o que é recomendado? Uma banana, uma fruta, né, carboidratos de baixo índice glicêmico, mas que vai te dar energia por muito tempo. Se for tomar um energético sem açúcar, por exemplo, né, porque ele vai ter a cafeína é boa para melhorar a questão da concentração também, né, ela faz processos Aham. interessantes no nosso cérebro que melhora essa questão da concentração. Então, tudo isso é importante. Então, a nutrição anda junto com a fisioterapia, anda junto com o educador físico, anda junto com a psicologia, e esse multidisciplinar é que vai fazer com que a sua performance esteja no ápice, vamos dizer assim.
E lembrando também que nem todo dia vai ser um dia de 100%. Às vezes você vai ter que entregar 80, às vezes 70, às vezes você vai conseguir ultrapassar um pouquinho das 110% de você, Aham. mas saber ponderar isso de acordo com as suas vivências, né? Porque tudo que a gente vive também acaba afetando, de certa forma, o nosso desempenho também. Então, saber disso já dá uma ajudada. É Legal. interessante lembrar que tudo isso que o Leandro falou funciona também como técnicas de manutenção da ansiedade, até Sim, para quem não está jogando profissional. exatamente, né? Então, pensando assim, no casual também funciona super bem. Todas as técnicas são muito bem-vindas. Que se você quiser ir atrás de um psicólogo específico dos esportes eletrônicos, você pode ter certeza que o seu desempenho, de alguma forma, ele vai dar uma mudada, Vai dar uma boostada ali no seu. dar uma Extraindo boostada. 100% do personagem. Exatamente. Uma coisa interessante que você falou do Mindfulness, né? Uhum. Esse Uhum. negócio aí. É, Pode chamar de atenção plena, se quiser. é, É, é atenção plena. interessante que isso tá presente no Tanjiro, né? O Tanjiro Sim, faz a técnica da respiração da água. Então, o que que tá envolvido aí é a plena atenção no que ele vai fazer naquele momento, das técnicas que ele aprendeu. Então, é uma forma de estar passando essa informação no anime. Eu achei muito interessante isso. eu amo O esse Bruninho que anime, não é à acabou de se toa, gente. inscrever É por 2 realmente isso, meses. né? Ele Parabéns entra num pelo estado de conteúdo. concentração total na respiração. Obrigada, Essa Baronic. respiração dele faz com que ele, cara, ele fica boostado assim no nível inacreditável, né? Ele consegue fazer É, coisas ali que antes eram impossíveis. É muito legal isso, é muito bom. Por que a atenção plena é tão importante, né? Porque daqui a pouco você está pensando, por exemplo, o que a pessoa falou, o que eu deveria estar fazendo, será que eu estou fazendo isso certo ou não, será que eu estou correndo da forma correta ou não? Todos esses pensamentos atrapalham o foco. Se tu tá é, com o foco 100% na tua atitude, no momento, e não no que tá interpretando, nas milhões de interpretações que vem ao mesmo tempo, o desempenho com certeza melhora. E no dia a é. dia também, né? Para sair da ansiedade. Sim, sim, Então com certeza. é muito legal ver a vastidão assim que essa técnica ela é aplicada, pode ser aplicada em vários aspectos assim da vida. E tá presente até em animes assim que a gente às vezes não se dá conta, né? Mas olha aí, bem interessante. Tem uma dúvida aqui do Camelo. Ele fala: "Tem alguma dica para quem tá estudando para as provas e não consegue parar por ter medo de esquecer os conteúdos?" Tipo, tá estudando pra prova e não consegue parar de estudar porque tem medo de esquecer o que tá estudando. Uma das Ah, coisas importantes é a respiração, principalmente respirar aqui com o diafragma, puxando o ar pela barriga, né, e não pelo pulmão, que nem o Leandro falou, né? uhum. Devagarinho, que não pode ser uma respiração muito rápida. E uma das coisas que o cérebro, quando ele fica com medo de esquecer alguma coisa, ou medo de perder uma informação, escrever. Isso é uma boa forma de ajudar o cérebro a entender que a informação está guardada em algum Aham, lugar. legal. É, escrever é E bom pra memorizar, né? Tanto escrever à mão, ou mesmo escrever um resumo digitado. E tomar cuidado com overstudying, né? Eu falei de overtraining aqui, mas o excesso de estudo por Fica longas e longas e longas biluteteia. horas não faz bem. E outra coisa, você tem um limite máximo para aprender algo e que se você só vai reter esse tipo de informação depois que você dormir e dormir bem. Se você não dorme bem, esquece, você vai esquecer tudo que você aprendeu. Aham. Então, a parte de higiene do sono é muito importante também, né? Inclusive, tem alguns alimentos que melhoram a concentração e tal, que você pode estar utilizando ali, mas tomar cuidado com o excesso de horas de estudo, né? Porque você tem que ver qual que é o seu limite e como é que eu percebo esse limite. É por meio do cansaço e da falta de conseguir Concentrar. concentrar naquilo ali. Quando você vê que está perdendo concentração, cara, para um pouquinho, descansa, né? Tenta voltar depois, se conseguir voltar, beleza. Se você vê que mesmo voltando não está funcionando mais, é hora de falar assim, por hoje chega, amanhã eu tento de novo e pego outro tipo de informação. Uma Não só o coisa. sono, mas também o lazer, lazer não Sim, obrigatório, assim, que nem esse que Aham. tem a pressão. Um lazer que seja relaxatório mesmo.
ele é super importante para a manutenção das células glia, que são as que dão suporte ao neurônio, que vai armazenar toda a informação, vai fazer toda coisa acontecer. Então, ter um lazer regular, assim como o descanso, assim como a alimentação, que relaxe, é essencial até para quem está estudando conseguir ter um bom desempenho. Aham. Eu ouvi dizer que você estudar antes de dormir é bom pra memorizar. É verdade ou é mentira? É mito? Depende do seu nível de cansaço, eu acho. Tipo, por exemplo, estudar de noite antes de dormir, você vai memorizar melhor do que estudar de manhã, antes do dia, assim. Esse eu ainda não vi estudo sobre para poder confirmar ou dizer que não. Eu acredito que vai depender muito do seu nível de cansaço. Se você estiver de boa nas duas situações, sei lá, você tá de boa de manhã e tá de boa de noite, eu acho que faz sentido, porque você tá mais próximo do seu sono e o sono realmente tem esse poder de aprender mais informações. Aham. Mas se você tá muito cansado, não faz muito sentido, entendeu? Tem que Uhum. tá, tem que pensar muito a questão do contexto também. Tudo é contextual, Aham. né? Esse tipo de informação e não dá para generalizar de forma alguma. É. O Camelo perguntou: é sintoma de autismo não gostar de se relacionar com as pessoas? Isso pode ser sintoma de um monte de coisa. Tem no autismo também, mas tem vários transtornos que têm essa interação, essa dificuldade de interação. Aham. Não, E até não não, quer dizer. e até não transtorno, né? Às É, vezes até não transtorno. É, a sexualidade, a pessoa é assexual, ela não quer se envolver e tá tudo bem, aham. sabe? Não Aí tem, tem não tem que. um interesse ali Uhum. envolvido, né? É. Eu pensei em relacionar mais no sentido de interagir como um todo, não como só relacionar. Sim, 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 interagir. Faz sentido. Aham. Vou ver se eu passei mais alguma pergunta aqui. O Jefão perguntou: levando em consideração que todos temos um certo nível de ansiedade, em que nível a ansiedade pode se tornar um problema e devo procurar ajuda? Quer falar? Não, pode começar, Lina. Eu tô pensando. Eu penso que a partir do momento em que isso começa a atrapalhar nos processos do seu dia a dia, na sua Uhum. rotina, de uma forma que começa a te atrapalhar mesmo. A sua pergunta já é meio que a resposta para a sua pergunta, porque se a ansiedade ela está atrapalhando e se tornando um problema no seu dia a dia, é o momento de procurar ajuda. Se é uma ansiedade tipo, eu vou fazer uma prova, aí eu fico ansioso porque vai ter essa prova. Aí eu faço a prova e depois eu não fico mais ansioso, tá tudo certo. Mas se essa ansiedade começa a se tornar recorrente, se ela começa a fazer você evitar algumas interações, se ela Uhum. começa a te atrapalhar de uma forma social muito intensa, é a hora de procurar ajuda, porque a ansiedade ela tá te causando transtornos que podem te atrapalhar em muitas outras coisas, não só a ansiedade pela ansiedade. Aham. Isso vale para tristeza e depressão também. Quantas vezes Perfeito. acontece assim por dia, por semana, e quanto atrapalha a rotina, exatamente como eu lembro disso. Uhum. E aí um ponto interessante, né? Se vocês estiverem precisando de ajuda, tem muita gente que procurou ajuda e teve uma experiência ruim, né, com a profissional, né, que atendeu a pessoa. Uhum. E aí a pessoa meio que para de procurar ajuda e tenta, tipo, viver sem essa ajuda, né? Tem alguma dica para quebrar esse bloqueio, esse desconforto, esse medo de não ser uma experiência legal de novo? É importante lembrar que psicólogos são pessoas também, e que nem o Leandro disse antes, assim, são relações, as relações terapêuticas, né? Então, assim como nem todos os namoros são legais, nem todas as amizades dão certo, nem todas as relações terapêuticas vão ter a mesma conexão e o mesmo entendimento uns dos outros. Aham. É que às vezes a gente acha que os psicólogos são seres divinos, assim, que nunca vão Já travou um pouquinho, expressar. desculpa. nu- Às vezes a gente acha, né, que os psicólogos são seres divinos que nunca vão expressar nada de ruim, assim. E aí, às vezes, a gente tem essa quebra, né, de expectativa, mas é importante a gente saber que somos todos seres humanos ali, estamos tentando, né? E vocês, como profissionais, têm uma bagagem aí de conhecimento
e passando pra gente, a gente vai ter uma melhora, né, na nossa vida. Então, super vale a pena, a gente, quando tiver com aquela dúvida, né? Será que isso aqui tá bem? A gente correr atrás de ajuda, né? Porque vai fazer bem Uhum, pra gente. exato. O José mandou aqui uma curiosidade: aqui no Paraná criaram o Estatuto do Autista, a lei número 21.964, 30 de abril de 2024, que reuniu e organizou toda a legislação estatual sobre o tema, com um esforço para ampliar os direitos e cuidados com a comunidade. Sobre esse assunto, você acha que o fato de ter muito preconceito sobre pessoas autistas é justamente o fato das pessoas não quererem falar sobre isso? Tem também o pouco entendimento que se tinha antes, né? Ah, Até hoje eu vejo pessoas falando que não é possível ser autista porque tá aqui tá falando comigo, não é possível ser autista porque tá olhando no meu olho. Então, tem bastante preconceito os ainda. preconceitos vêm de todos os lados, assim, seja de falta Uhum, de entendimento, quanto de, por exemplo, tem algum direito que eu acho que não deveria ter porque tu parece relativamente normal. é verdade. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Teve uma que eu vi que eu gostei de falar sobre a ansiedade ser algo natural. Sim, ela é algo natural porque é uma emoção evolutiva, né? Então, a nossa reação de luta ou fuga acontece por qualquer coisa que parece muito nova ou que parece que poderia vir a ser assustadora. Porque a ansiedade é isso, o nosso cérebro interpretando algo como perigo ou como uma situação de confronto ou uma coisa assim. E, por exemplo, no Uhum, início de uma partida pode dar uma ansiedade. Mas às sim, vezes é uma ansiedade boa, natural, necessária para a gente passar por aquela situação, porque se a gente tivesse tipo, muito calmo e apático, não iria estar tendo um bom desempenho. Uhum. Mas às vezes é uma ansiedade patológica que vai tomar completamente a nossa mente, vai paralisar e daí não tem como ter desempenho em nenhuma situação. perfeito. A ansiedade ela é motivadora para fazer determinadas ações, tomar determinadas decisões, ou é uma ansiedade paralisante que vai travar você e não vai permitir você fazer determinadas ações ou reações. É o que foi falado, é um processo evolutivo que o ser humano teve que utilizar para se manter, sobreviver aí durante Uhum. gerações e gerações, né? Então, sim, é super normal e pode ser positivo em algumas determinadas situações, sim. Sobre o preconceito, ainda tem muita gente que fica pensando, né? Por que que eu vou no psicólogo? Eu não sou doido. Então, a gente tá em 2024, mas essa frase Uhum. ainda é bem comum, né? O que que vocês acham que é bom dizer pra alguém que tem essa mentalidade? Bom, na minha opinião, Quebrar o psicólogo preconceito dessa pessoa. Psicólogo não trata doido, ele trata ser humano, né? Uhum. Ele não está ali para curar uma loucura, ele está ali para entender, compreender o ser humano e trabalhar com ele de forma a ele se sentir melhor. Não para Uhum, curar loucuras, não para consertar doido, não é esse o nosso trabalho, nunca foi, né? Há muitos anos atrás existiam os manicômios, os psicólogos estavam presentes lá, né, para ajudar nesses tratamentos, mas eles nunca trataram doido, nunca trataram loucura, trataram um ser humano que estava ali na tentativa de melhorar, né, sempre a vida daquela pessoa de alguma forma, seja por ela estar passando por problemas ou não. Pessoas que não têm problemas também é indicado ir para o psicólogo até para manter a saúde mental o melhor possível sempre. uhum, Tem gente também, às vezes, está sempre cuidando das outras pessoas ou funcionando em função do trabalho e não tem tempo para parar e olhar para dentro de si, ter autocuidado, né? Então, uma forma de aprender a olhar para dentro de si e aprender a se cuidar também funciona dentro da terapia. uhum. Muito Perfeito. importante. Muito, muito boas perguntas do chat e os comentários aí do pessoal.
pessoal tá bem Ali da antenado e academia bem é tipo isso, uma informado. academia pra mente. Verdade, muito boa comparação, né? A Eu gente. sempre faço essa analogia, inclusive. Eu É, sempre falo, cara, o que é a academia tá para sua saúde física, o que o psicólogo tá para sua saúde mental, e ambos são importantes. aham, muito boa sua comparação. Academia cerebral, é. Boa. Então, gente, vou passar aí as redes sociais do Leandro e da Letícia. Eles atendem de forma online também. Se alguém tiver interesse, Uhum. chama eles no privado, pergunta coisas sobre valores, essas coisas a gente fala no privado, né? Não vamos perguntar aqui. É, com certeza. Aí eu vou passar aqui no chat, tá fixada no chat também. Um psicólogo é como um dentista, é importante visitá-lo regularmente para manter a saúde mental em dia, assim. Porque por muito tempo a saúde mental foi meio que deixando de lado, né? Mas Uhum. agora, com a informação mais intensa, é importante a gente frisar isso e quero agradecer a presença de vocês e aceitar o Obrigada por nos ter convite. aqui. Foi muito bom conhecer um pouquinho de cada um de vocês e vocês compartilharem as vivências e os conhecimentos que é muito valioso, assim, pra gente. Então, obrigada por compartilhar tudo isso. Coraçãozinho também. E pra finalizar, falar pro Leandro qual é o seu lema, qual é a sua frase que você vai deixar marcado aqui no Twitch. Eu vou pegar do Star Wars, até porque eu faço parte do Conselho Jedi aqui do Distrito Federal, né? Ai, que legal. Faça ou não faça, tentativa não há. Né? A gente mostra muito o que a gente é por meio das nossas ações, né? E eu acredito que o fazer, o buscar, o ir atrás, o correr atrás é um movimento muito bom, que vai ser muito saudável, Aham. né? Se você fica preso na cabeça de não sei se eu vou, não sei se eu tento isso ou aquilo, geralmente você vai ficar estagnado Não num sai do processo lugar. ansioso e não Aham. vai sair do lugar. Né? Então faça, né? Deu vontade, cara, vai lá, né? Não sendo criminoso, vai lá e faça. Faça ou não faça, tentativa não há. É isso. Aham. Boa, boa. Gostei. E a Letícia, qual frase você quer deixar marcada aqui pra gente? A minha frase é que healer morto não cura. Caraca, essa foi boa. É que daqui a pouco tu vai gastar toda a tua mana no tanque ou no resto dos DPS, essas coisas, quando vem a healer caiu e não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar de si mesmo para conseguir dar conta de cuidar dos outros. Porque se a gente chega no nosso limite, se a gente está esgotado, não tem como ajudar mais ninguém, não tem como trabalhar, não tem como fazer nada. Boa, muito, muito bom. Muito Palmas, bom. palmas. Gostei, Gostei, gostei da viu? comparação Parabéns. também. Gente, essa foi a live de hoje. Quero agradecer mais uma vez. Sigam aí o Leandro e a Letícia. Apoiem o trabalho deles também. E Valeu, galera. o nosso próximo quadro vai ser o mês que vem. Eu vou estar divulgando aí a data, tá bom? Me acompanhem nas redes sociais para não perderem o próximo podcast, nosso NimaCast. E é isso, gente. Boa noite. E aproveitando aí, né, já que vai ficar salvo no YouTube, siga a gente no YouTube também. Quem quiser rever esse VOD vai estar completo lá no YouTube. E deixa aí o likezinho, mano, fortalecer. Like, Coração like. aí. Um beijo pra todo Beijo, mundo beijo. e boa noite. Tchau. Boa noite. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.